Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nós estamos vivendo aí um grande momento de muita manipulação, isso com certeza, sem dúvida, tá? Mas não é algo peculiar ao Brasil, é um negócio global e internacional, tá? E é um negócio tão sério, né, que a gente sabe que os Estados Unidos têm os maiores serviços de inteligência, de espionagem do mundo, e mesmo assim eles foram pegos nessa confusão e estão lá tendo que lidar com um caos financeiro, um caos social, milhões de pessoas desempregadas, muitas situações ali calamitantes, e o presidente Donald Trump tendo que lidar com essa situação toda. E se essa confusão inteira que a gente está vendo mundo afora conseguiu colocar até os Estados Unidos, a maior potência global, tanto militar quanto econômica, em maus lençóis, o Brasil tem que ficar muito atento com relação a isso tudo que está acontecendo. Eu sinto assim como se fosse um processo meio hipnótico, né? Como se as pessoas estivessem meio hipnotizadas, assim, meio letárgicas, né? E aí eu me lembro do deus Hipnos, né, que dá origem à hipnose, que é um deus da mitologia grega, né, que segundo a lenda ele vivia num palácio ali construído dentro de uma caverna ali no oeste distante, né, onde o sol nunca chegava, né, ele ficava sempre ali num lugar muito escuro, tranquilo, perto do qual passava o rio Lete, que é o rio do esquecimento, né? E aquele barulhinho ali sempre dava um sono, né? E deixava as pessoas sempre ali com aquele clima de sono. E parece que é isso que está acontecendo, né? A gente está vendo assim as pessoas num estado meio hipnótico, né? Esquecendo da realidade que está acontecendo ao nosso redor, do caos financeiro que está se avolumando, de que isso não é um problema brasileiro, um negócio que vem como uma grande onda de manipulação, de confusão desde o início, né? Os Estados Unidos reclamando que o Xi Jinping escondeu o início do problema, o Xi Jinping falando que quem levou o problema para lá foram os próprios americanos nos Jogos Mundiais Militares que aconteceram em outubro de 2019, lá naquela cidade. Então, pessoal, tá uma atmosfera de muita persuasão, de muita manipulação, e a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar hipnotizado no meio dessa confusão toda e cair no rio do esquecimento, que é o rio Lete, né, na mitologia grega. E, pessoal, pensando em hipnose, né, pensando em magia, pensando em manipulação, pensando em operação psicológica, eu me lembrei de uma frase do italiano Leo Lion Zagami, que diz que a magia é a mais antiga arma de guerra, né? E para a gente ver essa associação entre guerra e controle da mente, magia, a gente pode ir desde os tempos bíblicos, né, com a época lá do Balaão, né? Balaão era um grande feiticeiro que foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, né, o povo de Deus, e eles acharam que jogando uma maldição sobre o povo conseguiriam vencê-los, né, jogando essas palavras aí negativas contra eles, né? Então a gente vê desde os tempos bíblicos, né, a questão da magia sendo usada para guerra. Nós podemos ir também até as lendas do rei Arthur, né, com o mago Merlin ali ajudando o rei Arthur a fazer valer os seus projetos, né, de guerra ali também. A gente pode também lembrar da rainha Elizabeth I, que tinha ali como seu espião oficial do reino da Inglaterra o John Dee, que era um cara que era um espião, mas ao mesmo tempo era líder de um culto, era um cara que era feiticeiro, e ele deu origem ao 007 lá do Ian Fleming, né, o James Bond, porque ele assinava as cartas com o 007 escrito, tá? Então, pessoal, desde os tempos ancestrais até os dias atuais, a questão da magia, do controle mental, da hipnose, da manipulação das mentes tem sido usada dentro das guerras, principalmente no universo da inteligência, né, e da espionagem. Nos tempos atuais, coisa recente, a gente pode elucidar aqui ou exemplificar com o 1º Batalhão da Terra. Aí você fala, o que é isso, Daniel? 1º Batalhão da Terra. É uma história muito inusitada contada nesse livro aqui, The Man Who Stared at Goats, que hoje a gente já tem a tradução em português, Os Homens que Encaravam Cabras. Tem o filme também, mas o filme não tem nada a ver com a história, porque a história é de um jornalista investigativo, John Ronson, tá? E ele vai tratar de um pelotão do exército americano que foi comandado pelo Major-General Albert Stubblebine e também pelo Coronel Jim Channon, lá no Fort Bragg, na Carolina do Sul, onde eles tentavam desenvolver
habilidades paranormais para poder fazer espionagens e usar essas habilidades na guerra, tá? E a gente tem também nos dias atuais um exemplo muito estranho, que é o do tenente-coronel americano Michael Aquino. Michael Aquino, ele é, ao mesmo tempo que ele é tenente-coronel do Exército, ele também é um dos poucos oficiais dos assuntos políticos militares com credenciais assim impressionantes, porque o cara tem mestrado e doutorado em ciência política, né? Ele tem credenciais também na área de inteligência estratégica, inteligência espacial, operação psicológica, forças especiais, né? Adido de defesa também. O cara que tem um currículo impressionante. E ao mesmo tempo de ser um tenente-coronel, doutor em ciências, ciências políticas e também membro aí do Exército Americano, ele é talvez um dos mais famosos satanistas do mundo, que ele é um dos ex-membros da Igreja de Satanás do Anton LaVey e também um dos cabeças antigos do Templo de Set, tá? E ele escreveu um livro chamado Mind War, né? Então a gente vê a conexão aí das estratégias de manipulação com as estratégias também espirituais, né? E aí tem uma história também de que Karl Marx, né, ele tem uma peça chamada Ulanen, né? Essa peça foi ressaltada no livro Marx e Satã, do Richard Wurmbrand, onde ele mostra essa parte meio estranha, meio luciférica ali na obra do Karl Marx. Mas, fazendo essa conexão, percebendo toda essa estratégia de manipulação que está acontecendo no mundo afora, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com vocês, porque tem um outro personagem interessante, que é o tenente-general Yom-Mihai Pachepa, né, que ele foi do serviço secreto lá ex-chefe, né, de inteligência do serviço secreto da Romênia, e ele escreveu esse livro aqui, Desinformação, que é um livro muito importante, e curiosamente no capítulo 4, o título do capítulo 4 é Magia Negra da Desinformação. Então ele chama a desinformação de uma espécie de magia, né? Porque consegue manipular a mente das pessoas. E aproveitando esse ensejo dessa associação entre o que eu estou vendo hoje, né? Pessoas meio hipnotizadas, né? Confusas com tanta coisa que está acontecendo, achando que o problema que a gente está vendo é um problema brasileiro, né? De uma disputa política do presidente Bolsonaro com governadores. É muito mais do que isso, pessoal. É uma tentativa de usar uma dialética hegeliana da tese, antítese e síntese para implementar uma derrubada total da cultura judaico-cristã ocidental, do capitalismo ocidental, do paradigma cristão, derrubar todo o conservadorismo. É um negócio de abrangência global, muito poderoso, de muita manipulação que a gente está vendo. E aproveitando todas essas comparações aqui com questões sobrenaturais, espirituais, de manipulação e a desinformação e os serviços de inteligência, eu gostaria de fazer uma breve comparação com vocês aqui de um conceito da magia com algo que eu estou percebendo que está em curso hoje. Esse conceito da magia se chama egrégora, tá? A egrégora é como se você tivesse um grupo de pessoas que pensassem a mesma coisa, né? E fosse ali, ficasse mentalizando uma mesma coisa, e aí uniriam essa energia mental, né? E faria com que aquilo se tornasse algo no mundo real, né? Como se fosse uma oração em coletivo, uma mentalização de algo que acaba acontecendo. O que eu tô vendo hoje, né, é uma espécie de egrégora midiática, ou seja, a mídia está forçando um discurso, né, demonizando sempre o presidente Bolsonaro e divinizando aqueles outros que estão lutando a favor da vida e criando uma espiral do medo, né, uma espiral ali do silêncio também, né, fazendo referência ao livro da Elisabeth Noelle Neumann, né, a socióloga alemã, Espiral do Silêncio, fazendo uma espiral do silêncio no sentido de que você tem o presidente Bolsonaro como sempre do mal e você tem os outros que são de esquerda sempre monopolistas da virtude, os do bem, né, os bonzinhos e tal. E aí o que a gente está vendo é essa utilização do medo, que é uma das ferramentas mais importantes aí para manipular a sociedade, fazer engenharia social, essa ferramenta do medo sendo usada para criar um pânico de ambos os lados.
porque de um lado o pessoal fica em pânico com medo da doença, do outro lado o pessoal fica em pânico com medo do desemprego e da falência. Então é um pânico geral que abrange tanto a questão da saúde, quanto a questão do desemprego, quanto a questão de uma crise financeira. Então está um pânico generalizado. No meio desse pânico, leis de cerceamento das liberdades individuais e da privacidade estão sendo implementadas e as coisas realmente positivas que a gente está vendo não estão acontecendo. No meio dessa hipnose que faz as pessoas esquecerem a realidade, não entenderem que tem um plano global sendo colocado em jogo, a gente vê não só uma espiral do silêncio, mas uma espiral do espetáculo também. E aqui eu estou tomando o conceito de um livro de um escritor socialista que é o Guy Debord, né? Escreveu um livro chamado Sociedade de Espetáculo, dizendo que o capitalismo transforma as coisas num espetáculo para poder iludir as pessoas. Mas, na verdade, hoje em dia a gente poderia falar num espetáculo, sociedade de espetáculo esquerdista, porque eles estão celebrizando os monopolistas da virtude, aqueles que querem o bem da humanidade, e demonizando aqueles que são os conservadores de direita, tá? E, por exemplo, eles escondem para criar essa espiral do silêncio, esse círculo do medo, quase que criando aquilo que o professor Olavo de Carvalho chama de o imbecil coletivo, né? Que é quando os indivíduos inteligentes, acadêmicos, intelectuais, falam para si mesmos e acabam disseminando essa imbecilidade no coletivo, fazendo, obviamente, ali o professor Olavo um trocadilho com a ideia de intelectual coletivo do Antônio Gramsci. Mas, por exemplo, a gente não vê matérias como essa aqui do R7, vacina para esse problema atual elaborada nos Estados Unidos tem bons resultados, tá? Cientistas lá americanos da Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, estão desenvolvendo esse estudo e conseguiram ali excelentes resultados que foram publicados na revista eBiomedicine, tá? Mostrando ali que essa vacina pode neutralizar o vírus, tá? Então, coisas boas, positivas que estão acontecendo. Outra coisa importante, né? O Brasil, por exemplo, subiu no ranking de medidas contra a crise. Esse ranking é feito pela Universidade de Oxford, né? O Oxford Government Response Tracker, ou medidor de resposta governamental de Oxford. O Brasil, então, estava com 36 pontos, subiu para 76, mostrando que está tendo boa reação aí nessa luta, tá? Além disso, por exemplo, matéria também que teve pouca repercussão, vacina lá em Israel já estaria em estágios finais, tá? Uma entrevista ao jornal The Jerusalem Post, chefe da equipe, que é o Chen Katz, né, disse que pretende iniciar agora em junho os testes em humanos, tá? Nós já estamos nos estágios finais, disse ele, e em poucos dias teremos as proteínas, os componentes ativos da vacina, tá certo? Então, pessoal, muita coisa positiva acontecendo. Quer ver outra? Pessoal preocupado com abastecimento de combustível, mas o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou ali que segurança energética do Brasil está garantida, sem falar na ministra Tereza Cristina, que falou que está garantido aí o abastecimento dos alimentos, tá? Então, pessoal, nós estamos vendo uma grande hipnose, e uma grande hipnose do medo. E essa hipnose do medo, ela não está só na questão da saúde, ela está na questão da crise também. Porque ao mesmo tempo que ela traz um pânico com as pessoas de que o Brasil estaria fadado à morte, à destruição e à desolação total por esse novo agente infeccioso que chegou aí, mas o grande perigo é a destruição econômica. Toda essa estratégia internacional de manipulação pelo medo para implementar a destruição da ordem atual e trazer uma nova ordem, aquilo que os socialistas tanto querem, eles vão para um lado e vão para o outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as medidas que cerceiam a propriedade privada, com as medidas que aumentam impostos e com as medidas que cerceiam a privacidade, que é infelizmente o que a gente está vendo aí mundo afora, não é uma questão brasileira, tá certo? Então, pessoal, cuidado com essa egrégora midiática, cuidado com essa hipnose midiática, com essa espécie de magia que eles estão fazendo aí para tentar manipular a mente das pessoas e fazer com que, correndo de uma histeria de saúde, partam para uma outra histeria econômica. A situação é preocupante, basta a gente ver o que está acontecendo na Península Itálica, na Espanha, nos Estados Unidos, mas a gente não pode ser levado pelo medo, porque o medo faz a gente aceitar medidas que, quando estamos centrados e focados, a gente não aceitaria de jeito nenhum. Eu estou falando especificamente sobre confisco de materiais privados, confisco de propriedades privadas, aumento de impostos e cerceamento da liberdade de expressão e da liberdade
das liberdades individuais e também da privacidade com essa invasão aí do que está acontecendo na vida privada. Precisamos ficar muito atentos com relação a isso. Forte abraço, a gente volta meio-dia com a atualização do meio-dia e às 3h30 com a live da tarde, se Deus assim o permitir. Se você quiser se tornar membro, clica aqui embaixo. Tornando-se membro, você vai ter acesso ao curso exclusivo que eu ministrei aqui, que é Os Controladores do Mundo, os Bilionários à Esquerda. Eu já liberei as 4 aulas do curso e a partir de hoje vou liberar aulas do outro curso, que é Desconstruindo o Manifesto do Partido Comunista. Fica o convite, é o primeiro link na descrição do vídeo, tá bom? Vamos para frente, tocar as reformas, fazer aquilo que precisa, liberar a ajuda econômica, trazer a ajuda ao sistema de saúde e seguir em frente, porque o Brasil já passou encrencas aí terríveis e a gente superou, e se Deus quiser e a gente for sem perder o foco, a gente vai vencer essa também com a ajuda de Deus, tá bom? Um abraço a todos aí, a gente se vê mais tarde, abraço.